Bem-vindos ao segundo episódio do Caminho para a Felicidade. Eu sou o seu anfitrião, Felipe Windmuller, e neste podcast eu entrevisto filósofos lendários, trazidos à vida pela magia da imaginação, para revelar sabedorias atemporais sobre a felicidade e como podemos levar vidas mais plenas. No nosso último episódio, tivemos o privilégio de conversar com Platão, que compartilhou seus profundos insights sobre virtude, sabedoria e a busca pelo bem. Hoje, continuamos nossa jornada recebendo o mais famoso aluno de Platão, ninguém menos que Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, na Grécia, e é um dos filósofos e pensadores mais notáveis da história. Como aluno de Platão e mais tarde tutor de Alexandre o Grande, ele fundou o Liceu em Atenas e contribuiu para uma impressionante variedade de áreas, como ética, política, lógica, biologia e metafísica. Sua obra Ética Nicômaco continua sendo um marco da filosofia, explorando a ideia de alcançar a felicidade, o que ele chamou de eudaimonia, por meio de uma vida virtuosa e guiada pela razão. Aristóteles, muito obrigado por estar conosco hoje. Vamos direto ao ponto. O que é a felicidade? Felipe, meu amigo, é uma alegria juntar-me a você nesta nobre jornada em busca da compreensão da vida boa. Comecemos pela essência da felicidade, ou eudaimonia, como costumo chamá-la. A felicidade não é uma emoção passageira, um prazer fugaz ou um golpe de sorte. Ela é o bem supremo, o objetivo final que todos almejamos na vida. A eudaimonia é alcançada vivendo de acordo com a virtude, guiada pela razão e cumprindo o potencial que é exclusivamente humano. Para florescer, é necessário cultivar virtudes, tanto morais quanto intelectuais. Essas virtudes não são apenas hábitos, mas estados de caráter desenvolvidos por meio de ações deliberadas e reflexivas. Virtudes morais, como coragem e temperança, surgem ao encontrar o equilíbrio entre a deficiência e o excesso, o que chamo de meio termo. Por exemplo, a verdadeira coragem está entre a imprudência e a covardia. De forma semelhante, virtudes intelectuais, como sabedoria e compreensão, são cultivadas por meio do aprendizado e da reflexão. A felicidade, portanto, é uma atividade, um modo de viver, em vez de um estado estático. Ela se realiza ao longo de uma vida completa, por meio do exercício harmonioso da virtude na busca pelos bens mais elevados. Para usar a metáfora do arco e flecha, a vida de eudaimonia é aquela em que você mira bem, guiado pela razão e pela virtude, no alvo mais alto. E lembre-se, meu amigo, a felicidade não é alcançada no isolamento. Somos, por natureza, seres sociais, e uma vida bem vivida está interligada ao bem-estar da comunidade. É dentro da polis, ou sociedade, que cultivamos relacionamentos, justiça e um senso compartilhado do bem. Você mencionou muitos pontos fascinantes sobre a felicidade, Aristóteles, e há algo que eu gostaria de explorar mais a fundo. Você disse que a felicidade não é uma emoção passageira, um prazer fugaz ou um golpe de sorte. Poderia explicar isso melhor? Na vida, todos nós vivenciamos momentos de alegria, como celebrar o nascimento de um filho ou admirar um pôr do sol deslumbrante, e momentos de profunda tristeza, como perder um ente querido ou enfrentar um fracasso. Como esses altos e baixos se encaixam na sua visão de uma vida plena? Felipe, sua pergunta toca no coração do que significa viver plenamente como ser humano. Vamos examiná-la com cuidado. Os altos e baixos da vida, esses momentos de grande alegria e profunda tristeza, são de fato parte da experiência humana. No entanto, eles não constituem a essência da felicidade no sentido de eudaimonia. Essas emoções e experiências são transitórias, vêm e vão, muitas vezes influenciadas por fatores fora do nosso controle. A vida plena de que falo não é totalmente moldada por esses momentos, mas construída sobre uma base mais estável. A felicidade, como eu a defino, é uma atividade ao longo da vida, enraizada no exercício da virtude. Trata-se da qualidade da vida como um todo. Enquanto um pôr do sol pode inspirar admiração e o nascimento de um filho pode trazer uma alegria profunda, esses momentos contribuem para uma vida plena apenas quando estão alinhados com uma vida virtuosa e ações ponderadas. Da mesma forma, a tristeza e o fracasso, embora dolorosos, podem servir como oportunidades de crescimento e cultivo da resiliência, que também é uma virtude. Considere o seguinte: uma pessoa verdadeiramente feliz não é aquela que nunca enfrenta adversidades, mas aquela que navega pelos altos e baixos com sabedoria, coragem e temperança. Essa pessoa não permite que prazeres passageiros ou infortúnios determinem o rumo de sua vida,
mas permanece firme em seu compromisso com o bem. Além disso, as emoções não devem ser descartadas, elas são parte integral de nossa natureza. O essencial é permitir que a razão as guie. Uma pessoa virtuosa experimenta alegria e tristeza de forma adequada, regozijando-se com o que é nobre e lamentando o que é verdadeiramente uma perda, mas sempre com um senso de proporção e perspectiva. Em resumo, eudaimonia é sobre prosperar de uma maneira que enfrente as tempestades do destino e celebre os dias ensolarados sem perder de vista o objetivo final, uma vida vivida em harmonia com a virtude e a razão. Isso ressoa com suas próprias reflexões sobre a vida, meu amigo. Sim, Aristóteles, agora entendo. A felicidade não se baseia nesses momentos passageiros de alegria ou tristeza, mas, como você disse, na qualidade da vida como um todo. Você mencionou que a verdadeira felicidade está enraizada no exercício da virtude. Poderia explicar o que você quer dizer com virtude? E como podemos, em nossas vidas diárias, cultivá-la e praticá-la de forma eficaz? Felipe, que questão atenciosa e prática para considerarmos. A virtude, como a vejo, está no cerne de uma vida plena. É a qualidade que nos permite viver bem, alinhando nossas ações à razão, o princípio orientador da natureza humana. A virtude tem duas formas principais: moral e intelectual. Virtudes morais, como coragem, temperança e justiça, moldam nossas emoções e desejos, direcionando-os para o equilíbrio correto. Elas não são inatas, mas cultivadas por meio do hábito. Por exemplo, tornamo-nos corajosos ao enfrentar nossos medos repetidamente, de maneira equilibrada. Virtudes intelectuais, como sabedoria e compreensão, refinam nossa razão e orientam nossa tomada de decisão. Essas virtudes são desenvolvidas por meio do ensino, da experiência e da reflexão. Para cultivar a virtude no dia a dia, deve-se buscar o meio termo em todas as coisas, encontrar o equilíbrio entre os extremos. Tomemos a generosidade como exemplo. Ela está entre os vícios da avareza e do desperdício. Para praticá-la, é preciso considerar cuidadosamente como e quando dar. Viver virtuosamente também envolve consciência e escolha. Atos de virtude não são acidentais, eles são intencionais e decorrem de um caráter firme. Portanto, meu amigo, se deseja cultivar a virtude, comece refletindo sobre seus hábitos. Eles estão alinhados com a razão e contribuem para uma vida harmoniosa? Em seguida, pratique essas virtudes deliberadamente até que se tornem naturais. Por fim, não nos esqueçamos do papel da sociedade. Cercar-se de pessoas que aspiram a uma vida virtuosa eleva a todos. O esforço compartilhado pela excelência nos inspira mutuamente. Assim, o caminho para a felicidade não é apenas individual, mas uma dedicação coletiva ao bem. Quero garantir que entendi você corretamente até aqui. A felicidade não está nos momentos passageiros, mas na qualidade geral de uma vida bem vivida. Para alcançá-la, devemos cultivar a virtude, desenvolvendo tanto nossas habilidades morais quanto intelectuais. E essa jornada não é solitária. Devemos nos cercar de pessoas que compartilhem esse compromisso com uma vida virtuosa. Estou captando suas ideias com precisão? Felipe, meu amigo, você capturou meus pensamentos lindamente, como se tivesse caminhado comigo por anos. De fato, a felicidade, ou eudaimonia, é o culminar de uma vida vivida em harmonia com a virtude e a razão. Não se mede por momentos de alegria ou tristeza, mas pela busca constante pela excelência ao longo da vida. A virtude, tanto moral quanto intelectual, é a bússola que nos guia. As virtudes morais moldam nosso caráter, permitindo-nos agir de forma correta e consistente, enquanto as virtudes intelectuais refinam nossa razão, ajudando-nos a discernir o que é verdadeiramente bom e como alcançá-lo. E sim, essa jornada é inerentemente social. Somos criaturas da polis, ligados uns aos outros em uma teia de relacionamentos. Para florescer, precisamos de amizades e comunidades que nos incentivem ao bem. Assim como uma única abelha não pode prosperar sem a colmeia, nossa felicidade depende do apoio e das aspirações compartilhadas daqueles ao nosso redor. Você compreendeu minhas ideias perfeitamente, Felipe. Eu não poderia ter resumido melhor. Muito obrigado pelas suas palavras gentis, Aristóteles. Você é lembrado como o famoso tutor de Alexandre o Grande. Suas conquistas extraordinárias, desde a Grécia e o Egito até a Índia, incluindo o Império Persa, espalharam a cultura helenística por 3 continentes e mudaram para sempre o curso da história. É difícil imaginar como seria o mundo de 2024 sem essas façanhas. Na sua opinião, Alexandre o Grande viveu uma vida virtuosa? Você diria que ele trilhou o caminho para a felicidade que você descreveu?
ou sua ambição o afastou da verdadeira eudaimonia? Ah, Felipe, que questão profunda você levanta sobre meu antigo pupilo, Alexandre. Ele foi um homem de dons extraordinários e ambição sem limites, cujas ações moldaram o mundo de maneiras ainda sentidas no seu tempo. No entanto, perguntar se ele viveu virtuosamente e alcançou eudaimonia é sondar profundamente a natureza de seu caráter e escolhas. As realizações de Alexandre, sua brilhante estratégia militar, sua unificação de culturas e sua visão de um mundo vasto e interconectado foram monumentais. Ele demonstrou virtudes como coragem, determinação e uma inteligência aguçada. Essas qualidades certamente contribuíram para sua grandeza como líder e conquistador. Contudo, meu amigo, devemos também considerar os meios e os fins de suas ações. Suas conquistas serviram aos bens mais elevados ou foram impulsionadas por ambição pessoal e desejo de glória. A verdadeira felicidade, como já disse, reside numa vida guiada pela razão e pela virtude, não na busca pelo poder ou pelos aplausos dos outros. A busca incessante de Alexandre por domínio, embora impressionante, pode ter se desviado do equilíbrio e do autocontrole que a virtude exige. A natureza insaciável de sua ambição sugere que ele não se contentava com o que havia conquistado, mas sempre ansiava por mais. Além disso, seu tratamento com aqueles que conquistou, por vezes até com aqueles mais próximos a ele, levanta questões sobre sua adesão à justiça e à temperança. Um governante verdadeiramente virtuoso governa não como um déspota, mas como um guardião do bem comum, nutrindo o bem-estar da polis. No fim, minha visão de Alexandre é agridoce. Ele incorporou muitas virtudes, mas talvez tenha faltado a harmonia e o equilíbrio necessários para a eudaimonia. Sua vida, embora extraordinária, pareceu marcada por inquietação, tanto exterior quanto interior. Pergunto-me se, em seus momentos de quietude, ele encontrou realmente a paz que vem de viver em conformidade com a razão e a virtude. O que você acha, Felipe? A ambição e o desejo de grandeza podem algum dia alinhar-se totalmente com a vida da verdadeira felicidade? Essa é uma pergunta desafiadora, Aristóteles, e que merece profunda reflexão. Na minha visão, a ambição e o desejo de grandeza, quando mantidos em equilíbrio, podem sim ser forças positivas. Eles nos dão propósito e motivação, direcionando nossas vidas. Acredito que ter metas significativas para perseguir é essencial para o nosso crescimento e realização. No entanto, como você sabiamente alerta, existe uma linha tênue a ser percorrida. Se não forem controladas, a ambição pode nos consumir, levando ao desequilíbrio e até mesmo ao prejuízo. Devemos estar atentos para que nossas aspirações não ofusquem nossa razão ou nosso compromisso com a virtude. Afinal, grande parte do que acontece na vida está além do nosso controle. Se ligarmos nossa felicidade exclusivamente aos resultados de nossas ambições, corremos o risco de cair na frustração ou no desespero quando essas metas não forem alcançadas. Talvez a chave esteja em perseguir nossos objetivos com dedicação e coragem, enquanto mantemos a sabedoria para aceitar as incertezas da vida e a humildade para alinhar nossas ambições com o bem maior. O que você acha, Aristóteles? Como podemos encontrar esse equilíbrio entre buscar a grandeza e viver virtuosamente? Felipe, suas reflexões são ponderadas e perspicazes, verdadeiramente dignas de um filósofo em formação. Você está certo ao observar que a ambição, quando equilibrada, pode ser uma força para o crescimento e a realização. O desafio está em garantir que ela sirva à virtude, em vez de subvertê-la. O equilíbrio que você procura começa com clareza de propósito. Pergunte a si mesmo: para qual fim minha ambição está direcionada? Ela está voltada para o nobre e o bom, ou é motivada pela vaidade, ganância ou sede de dominação? A verdadeira grandeza, meu amigo, não está na mera acumulação de poder ou conquistas, mas nas contribuições que fazemos para o florescimento dos outros e para a harmonia do todo. Para manter a ambição alinhada à virtude, cultive o que chamo de sabedoria prática, ou phronesis. Essa virtude nos permite discernir os meios e fins corretos em nossas buscas, garantindo que nem fiquemos aquém do nosso potencial, nem ultrapassemos de maneiras que prejudiquem a nós mesmos ou aos outros. A sabedoria prática nos ajuda a reconhecer quando avançar com coragem e quando recuar com temperança. Igualmente importante é o reconhecimento das incertezas da vida. Como você sabiamente observa, muito está além do nosso controle. Aqui, a virtude da resiliência desempenha um papel. Esforce-se com toda a sua força,
mas aceite com graça o que não pode ser alterado. Essa aceitação não significa fraqueza, mas uma força profunda que vem de viver em harmonia com a razão e a natureza. E, finalmente, cerque-se de amigos e mentores que compartilhem seu compromisso com o bem. Seus conselhos e companheirismo podem ajudá-lo a navegar pelas tempestades da ambição, garantindo que você permaneça ancorado na virtude enquanto busca as alturas da grandeza. Em suma, Felipe, persiga seus objetivos com vigor, mas sempre deixe a virtude e a razão guiarem seu caminho. A grandeza alcançada sem harmonia ou integridade é apenas uma vitória vazia. A verdadeira realização está na união equilibrada de esforço e florescimento, uma vida que serve tanto ao seu próprio bem quanto ao bem daqueles ao seu redor. Aristóteles, foi uma honra extraordinária tê-lo no caminho para a felicidade. Aprendi muito com seus insights e tenho certeza de que nosso público também. Agradeço profundamente por compartilhar sua sabedoria conosco. Antes de concluirmos, você gostaria de deixar uma mensagem final para aqueles de nós que navegam pela vida no mundo de 2024? Felipe, meu amigo, a honra foi minha. Conversar com você e seu público sobre as questões profundas da vida é uma alegria que ressoa profundamente com meu propósito como filósofo. Deixe-me encerrar com este pensamento final. No seu mundo moderno, assim como no meu tempo, a vida apresenta oportunidades e desafios infinitos. O ritmo da vida pode ser mais rápido agora e as distrações mais numerosas, mas a essência de uma vida plena permanece inalterada. Busque sempre viver com propósito, guiado pela razão e pela virtude. Não meça seu valor pelos prazeres passageiros, pela riqueza material ou pela aprovação dos outros. Em vez disso, deixe a busca pelo bem, o cultivo da sabedoria e o fortalecimento de relacionamentos harmoniosos serem a base de sua felicidade. Lembre-se, a verdadeira realização não é alcançada no isolamento, mas na busca compartilhada pela excelência com os outros. Construa comunidades de bondade, compreensão e justiça. Abrace tanto as maravilhas quanto as incertezas da existência com um coração corajoso e grato. Acima de tudo, nunca deixe de aprender, refletir e se esforçar para alcançar seu maior potencial. Pois o caminho para a felicidade não é um destino, mas uma jornada ao longo da vida. Um caminho iluminado pela luz da virtude e da razão. Obrigado, Felipe, e adeus a você e aos seus ouvintes. Que seus dias sejam cheios de propósito e suas vidas um testemunho do poder do bem.